Sempre fui assim meio bruxólica, sempre andei de ilha em ilha, morei na Ilha do Mel, em algumas outras ilhas. Fiz naturologia, me fundamentei muito na parte espiritual. E sempre aquela pesquisadora, né? Sempre de índio em índio por aí, estudando a floresta, as coisas. E vim parar aqui na ilha, já fazem 14 anos que eu tô aqui, nesse mesmo papel de terapeuta e pesquisadora, estudiosa dos mistérios da natureza. Então, qual que é o objetivo? Eu acho que dessas mulheres, em primeiro lugar, é estar em contato com essa natureza, né? Só que é de uma forma mais profunda do que a gente entende, né? Então, para isso, eu vou contar umas histórias para vocês, né? Primeira coisa, gente, é da onde que veio essa história de bruxa da ilha, né? A gente não, às vezes, escuta dizer, né? Será que é verdade? Será que não é? Será que existe um fundamento? Será que não? Então, a história é bem antiga. Para a gente poder falar das bruxas da ilha, a gente vai ter que falar das bruxas. Então, vamos lá para trás. Lá para trás, vamos andar lá para trás na nossa história. E as mulheres sempre foram muito vinculadas com a natureza, porque é da nossa natureza o instinto de criação, de sangrar, aquela coisa toda. Então a gente tem uma naturalidade com essa troca. Os homens são mais conscientes, né? Tem mais essa conexão com a mente, com a psique. E as mulheres são completamente suscetíveis, até o grande fluxo hormonal que a gente tem, a nossa troca, né, em 4 períodos no mês, está totalmente ligado com a natureza, com o planeta. E acaba nos empoderando de uma certa forma de manipular as coisas. Tanto que até hoje as mulheres, né, agora mudou, né, tá tudo moderno, mas as mulheres sempre com aquela alquimia da cozinha, do chá, das plantas. Por quê? Porque está no nosso instinto reconhecer essas coisas. A gente sangra, a gente tem filho, a gente amamenta, a gente é bicho. Então esse instinto é esse ser bruxa, é a mulher que consegue interagir com o ambiente e perceber as coisas. Então a gente chama de reino elemental. O que é reino elemental? É você compreender a energia das coisas. Para que serve aquela árvore, para que serve aquela planta, como que funciona os animais, aonde que eu estou, o que eu preciso. A bruxa ela consegue adaptar todo o ambiente que ela está dentro da natureza, ela se adapta naquela realidade e ela cocria ali dentro. Lá atrás, era muito poder que essas mulheres tinham. Elas eram grandes alquimistas da floresta e com poderes chamados mágicos, mas hoje a gente não entende muito a magia porque hoje a nossa tecnologia substitui a magia. Porque a alquimia está em tudo, gente, sabe? Que a gente contemporaneizou demais. Então a magia perdeu a graça. Porque se a gente tem tanta tecnologia, mas não é mágico isso aqui. Gente, a gente está conversando aqui, eu nem conheço vocês não me conhecem, vocês me veem. Isso é magia, né? O que aconteceu é que naquele tempo não tinha tecnologia. Então a magia ela era feita de acordo com a natureza. E esse é um estudo muito fino também. E essas mulheres muito poderosas, entrou então as religiões e aquela coisa do catolicismo fervoroso, colocando esse masculino, aquela consciência, aquela rédea, né, aquele modo de pensar, aonde entrou o capitalismo, o acúmulo de coisas, e essas mulheres começaram a se revoltar, querer trazer essa consciência de que o planeta não é uma coisa que se suga o tempo inteiro, que tem que ter uma troca, que as coisas não iam funcionar assim. E vocês sabem como é que é a humanidade. Quando falam que alguma coisa não vai funcionar, em vez de você buscar funcionar, você busca cortar quem falou aquilo. E assim começou a perseguição com as mulheres, com essas bruxas, porque diziam que elas previam, que elas maldiziam, né? Então não é que elas maldiziam, elas conseguiam perceber as coisas, porque elas tinham essa visão mais integrada com a natureza dos fatos. E assim elas foram virando essa parte contrária a essa educação através de uma voz superior, né? Deus, essa coisa toda que foi colocada no tempo do catolicismo. E naí entrou a Inquisição, que era simplesmente não vão discutir, é assim que vai ser e acabou. Ah, daí não, né? Aí não dá. Aí essa mulherada pirou. Aí essa mulherada pirou e virou essas bruxas más que vocês conhecem, né? Então aí elas, reza a lenda, Salem, aquele povo todo, que algumas comunidades dessas bruxas, que até então elas eram super benquistas nesses reinos, porque quem é que resolvia
as doenças, que sabia fazer um aborto, que sabia curar as piores pragas. Eram elas que resolviam toda a situação, quando faltava alguma coisa, como fazer uma plantação se desenvolver, como educar e tratar os animais, as infestações. Então, elas eram muito úteis nessas comunidades, até que elas começaram a se revoltar e não cederam ao catolicismo. Elas falaram que elas não iam ser devotas a nada, porque elas não são devotas a nada a não ser a natureza. E começou essa guerra contra as bruxas, lá naquele tempo da Inquisição, e muitas delas realmente se revoltaram, né? Reza que fizeram aí pactos com demônios e com coisas horrorosas. Isso foi o que denegriu a imagem das bruxas, que foi realmente entrar numa frequência de raiva muito grande e entrar nesse fluxo contra realmente a humanidade. E aí, os homens aí, é claro que vai ser um voto perdido. Só que nesse meio tempo, nem toda bruxa é má, nem toda bruxa tá ali no propósito da vingança, como, né, elas bem sabem, elas querem ajudar o planeta a viver e conviver bem com ele, só que elas olham o tempo como o tempo real, não esse calendário aí que enganam a gente, né? Esse calendário que a gente usa é puro blefe, tá? Desde então, enquanto a gente acreditar nesse calendário aí, 31 dias, 30, nenhum contexto coerente de cálculo, a gente tá tudo pego. Então, elas conseguem ver o tempo de uma forma mais ampla, não essa coisa imediatista. E várias delas, dentro da Europa, foram se exilando, exilando, exilando até chegar na costa. E ali a região de Portugal, dos Açores, era uma região onde esse pessoal era mais respeitado, era já tinha uma consciência um pouco diferente. E mesmo assim, chegava ali, não tinha mais para onde ir. Né? Acabava onde? Acabava no mar. Né? E lá no mar, do mar tem as embarcações. As embarcações vêm para onde? Vêm para o Brasil. Então essas bruxas, elas vieram nesses navios foragidas, né, do tempo da Inquisição, e vieram parar aqui em Floripa, junto com o povo açoriano, que é a base da nossa cultura. Então isso realmente aconteceu. A gente tem essa cultura, a gente tem essa identidade, a gente tem essa natureza, a gente tem esses pontos de força que elas fazem, de energização, as montanhas, e esse espírito está dentro da gente. E isso veio vindo várias lendas, porque nesse tempo a ilha é muito mágica, né? A ilha é mágica na sua história, porque além da gente ter tido os guaranis, é que não contam pra gente a história como ela é, porque é muito do mal, né? Mas isso aqui foi invadido e foram guerras sinistras em cima desse povo que habitava aqui a ilha, que eram os guaranis. E quando essas bruxas chegaram, elas tiveram esse contato com esses guaranis. No começo foi conflituoso. Aí nessa passagem tem a lenda, né, da Lagoa do Peri, que a Conceição era uma bruxa açoriana e o Peri era um índio. E nenhuma das famílias aprovava esse relacionamento e dizem que daí criaram, né, a Lagoa do Peri, aprisionaram ele lá, e que a Conceição chorou tanto que criou a Lagoa da Conceição, né, que é a salgada, que é o doce e o salgado, que são águas dentro aqui da ilha. Então toda essa lenda, né, toda essa coisa já vem dessa base lá de trás e tem toda uma coisa, isso que eu estou contando para vocês, tem um respaldo em cima disso. E essa energia dessas lagoas, então, começou a ficar muito intensa e pessoas de muitos lugares sentiam essa energia, tanto daqui também, e sem contar a ancestralidade, porque as inscrições rupestres que tem aqui na ilha são muito antigas, antecedem os guaranis, antecedem muitas coisas que a gente acha que conhece, mas não conhece. Então agora a gente vem resgatando isso. E essas mulheres, elas foram criando seus espaços. E a ilha começou a se tornar uma referência de qualidade de vida. Porque o que é a qualidade de vida? A gente está vivendo esse retorno, é estar em harmonia com a natureza, sentir a força da natureza. E aqui a gente está cercado de água salgada. Isso faz uma barreira natural com com o resto do mundo. Então a gente entra aqui, é natural que uma pessoa dentro de uma ilha maravilhosa, cheia de lugares incríveis, se sinta bem, né? Aí a gente começa a lembrar o quanto é bom ser bicho, ser gente, viver na natureza, que é o que as pessoas voltaram a procurar. Não explorar a natureza, viver dentro da natureza. E começou, em volta dessas bruxas, em volta desses saberes, em volta dessas comunidades autossuficientes, a se estabelecer essa cultura, claro que paralelo à caça das baleias, a outros povos que vieram aqui, teve essa resistência desses pescadores, com essa forma simplista de viver, artesanal, dessas bruxas trabalhando com suas rendas, trabalhando com suas teias, nessa troca nessa comunidade,
tanto com padres também, com evangelistas extremamente abertos à nossa cultura. Então a gente teve um conjunto de fatores que somou para a ilha ter essa magia, né, no ar, sem contar as lendas todas, né, que não entrar em lenda e crendice, que não é nossa história aqui. Nossa história é coisa da bruxa e da magia da ilha. Então se tornou um lugar muito intenso. Muita magia acontece aqui, gente, coisas que eu nem imaginava que acontecia. Então, quando a gente pensa, mas bruxa faz feitiço, faz, tá? Faz mesmo, tá? Bruxa tem caldeirão, bruxa tem vassoura, bruxa tem chapéu. As bruxas aqui da ilha são bruxona mesmo, sabe? Elas fazem as coisas dentro de um propósito, ancoradas. Tá, mas isso funciona? O que é funcionar, né? A força de você estar lidando com a natureza, saber trabalhar com ingredientes. Eu vou perguntar uma coisa para você. Um aroma delicioso da comida que te agrada, te impressiona, te atrai? É alquimia, né? Um bom perfume, uma boa apresentação. O que te atrai? A gente consegue, a mulher ela tem esse poder. O que aconteceu é que esse poder foi deturpado e foi corroído aí por essa cultura que a gente tem, que a mulher acaba se perdendo nas suas questões. Mas a mulher é muito poderosa, ela tem a capacidade de perceber como atrair aquilo que ela quer. É só que ela tem que entender se aquilo que ela quer é bom ou não, né? Porque a gente tem a nossa mente conduzida por essa sociedade a querer coisas que fingem que estão nos fazendo bem. Então não é estar bonita que nos faz bem. Para que eu preciso estar bonita? Né? Eu estou bonita, que tipo de beleza é essa? Então não tem essa linearidade. E a mulher vem aqui na ilha trazendo essa coisa, essa natureza. E como vocês veem, as mulheres da ilha são lindíssimas. Não só as mulheres, os homens também, porque isso também está nos homens. Essa coisa do surf, de estar sempre dentro do mar. Isso limpa a nossa energia. Tira os nossos fluidos negativos, nos conecta. Então, sem nem saber, tá todo mundo aí super bruxão, né? Tá conectado com essa natureza, com os movimentos, entendem os ventos, entendem esse fluxo todo. As pessoas aqui já têm as suas hortas ecológicas, as suas redes, a gente está buscando se autossustentar. Então, essa filosofia do não fazer parte de uma sociedade, mas também não brigar com ela, tem muito da bruxa. A bruxa ela vai para sua montanha, ela fica ali no canto dela e ela cocria ali com aquela história, né? E agora, o que acontece? Não tem mais como se isolar. É isso que eu tenho falado, que eu trago essa linguagem da sacerdotisa contemporânea, da mulher moderna, porque se toda mulher agora for querer se enfiar no mato, acabou todo o mato, né? Porque vai cada uma fazer sua casa lá, não dá. Então a gente tem que tentar trazer a natureza para dentro da nossa vida e da nossa casa. E aqui na ilha isso é natural acontecer, porque você bota o nariz para fora de casa, você está no paraíso, né? Então tudo isso vai nos trazendo uma coisa, uma liberdade e vem vindo esse chamado. Aí entra essas coincidências. As sacerdotisas. O que são as sacerdotisas? Qual que é a diferença de bruxa para sacerdotisa? Então, as bruxas é a mulher que tem esse instinto muito alto. Ela não é aquela boazinha, aquela queridinha, aquela fofinha. Ela é mais na dela. Ela faz as coisas. Ela não se permite levar pelos seus desejos mais mundanos. Não é muito de qual é, porque a questão dela é com o planeta. Alinhada com o planeta, em ajudar o mundo. Ela não espera ser compreendida, ela só faz. A sacerdotisa ela é diferente, ela vem trazer uma nova forma, ela vem reeducar a humanidade. Isso que Jung falava, né? Que ia vir um clã de sacerdotisas que ia renovar o mundo. Então, o que é isso? Isso brota dentro de todo mundo, é o domínio dos elementos. É a gente entender que as pessoas são diferentes. É a gente entender que tem lugar para todo mundo. E se as mulheres se empoderam, cada uma do seu jeitão, uma é mais explosiva, outra é mais quietinha, uma é mais para materna, outra, elas vão conseguindo trazer isso e espelhar, não tanto para os homens, porque isso também está dentro dos homens. Aprender a lidar com essa diferença entre as pessoas e não ser mais uma peça dentro de um sistema. Quando as pessoas vivem dominando as suas habilidades, elas conseguem articular, elas conseguem argumentar e conseguem encontrar o seu lugar nesse movimento do mundo que é o que a gente chama de nova era, que a gente já imaginava. Acho que quem está nesse chamado de curadores da Terra, né, essa grande rede que atua aí junto com o planeta, a gente já sabia que ia acontecer isso. Eu acho que muita gente já sentia que ia acontecer isso. E já sabia que essa terceira guerra ela ia vir em forma invisível, em forma que ia colocar toda a humanidade contra um único inimigo.
E a gente tem que entender que é uma estratégia tão brilhante da nossa evolução, isso que a gente está vivendo, né? Olha quanta coisa se a gente parar para olhar bem o que está acontecendo. E aqui em Floripa a gente começa a perceber que esse fluxo entre nós é muito verdadeiro, que é começar a nós, entre nós, conseguir articular e criar nossas próprias regras e fazer essa comunidade funcionar. Então tem comunidade aqui, tem comunidade ali, tem comunidade lá, e não precisa mais daquelas etiquetas, daqueles rótulos que a pessoa tem que ser partidária de tal casa e ter aquela simplicidade, ser pé no chão. Nada disso. Eu conheço bruxas elegantésimas. Eu conheço bruxas que lutam por vocês lá nas cabeças, protegendo a gente lá, PhD em tudo quanto é coisa, e tá lá firme em nome da natureza, não se deixa vender, olha para os recursos do futuro. Então, essa contemporaneidade, ela tá dentro. E a mulher, ela chega aqui na ilha, ela se envolve nisso. Tanto que veio a linhagem da Márcia Frazão, são sacerdotisas de Avalon, né? Aqueles últimos celtas que vinham nessas ilhas, que ficaram sobre aquelas brumas, essa é uma outra lenda muito legal, e ressurgiram agora com esses poderes que trazem esses elementos que a gente falou, que é essas formas de temperamento que vão se dividindo e vão reorganizando essa forma de estruturar a sociedade, tanto que a gente vem passando, feminismo, machismo, diferenças, é o grito da diferença, como lidar com a diferença. E as sacerdotisas, elas vêm com isso, que não é tolerar, não é suportar, é como recriar essa magia para remisturar os ingredientes. Então, o que é agora, por exemplo, essa quarentena, né? Cada ingrediente fica no seu pote um pouquinho, vamos ver o que está acontecendo ali fora, vamos deixar com que as necessidades sejam outras para ver como que cada um vai voltando e vai mudando essa alquimia. Então, se carregar esse mistério é conseguir compreender a vida e tudo que acontece sobre um aspecto mais voltado ao engajamento com a natureza, a observação do que já vive aqui. Tirar um pouco o centro da humanidade, como se nós fôssemos os pilares do mundo, e entender que o planeta é muito mais que isso. O planeta vai acabar. Não, gente, quem vai acabar é a humanidade. O planeta se recupera sozinho, é só tirar a gente daqui, né? Então, é essa pegada que aqui em Floripa a gente já está entendendo. E as pessoas já estão vendo isso. Por um exemplo, o que você faz com a sua merda da sua casa, né? Literalmente falando. É uma fossa que você tem? Tá, então vai lá, mete a cara lá, vê como é que tá. Você trata ela? Você mora em casa de aluguel? Não interessa, ninguém tem alguma coisa, né? A primeira coisa é você entender que você é guardião do ambiente em que você vive. Essa é uma outra visão muito importante que a gente tem que ter para você acessar os seus poderes interiores. Você não tem que ter alguma coisa. Gente, isso é coisa que enfiaram na cabeça das pessoas. Você tem que se entregar para aquele movimento e ser guardião daquilo que está ali para você. E isso não interessa se você vai ficar ali 1, 2, 5, 10, né, 15 anos ou um dia. Você tem que ter o mesmo cuidado pelas coisas dos outros como você tem pelas suas. Né? Isso a gente vê às vezes também ser um grande paradoxo aqui, né? As pessoas vêm de fora com uma mentalidade que não é a mesma que a gente tem aqui, né? Que é de cuidar, de estar. Então, às vezes as pessoas aqui acabam sendo um pouco mais reativas, mas tem um porquê. Todos nós somos de fora, esse é o primeiro ponto. Então, o respeito com a ilha, eu acho que é um ponto muito favorável a essas energias. E esses mistérios, eu acho o mais legal deles é que a ilha escolhe quem fica e quem sai, né? As pessoas não ficam aqui muito tempo se não for delas, se elas não aprenderem a lidar com essa energia. Ela é muito, muito pulsante, muito natural e muito vibrante, essa energia que tem aqui dentro da ilha de simplesmente eliminar para fora quem ela não quer. Ela é bem assim mesmo e ela não gosta de desrespeito. Ela gosta de ser bem tratada. Então a ilha, ela fala com a gente, e as pessoas que estão aqui dentro conseguem perceber isso, cada um na sua linguagem, por isso que os bruxos e as bruxas despertam aqui. Existe essa magia, gente, e não é por causa de um lobisomem, não é por causa das bruxas, né, do espírito da Joaquina. Mas, meu Deus, o espírito da Joaquina, existe o espírito da Joaquina? Claro que existe, eu mesma já vi. Gente, tem espírito em tudo quanto é lugar, tá? A questão é que aqui essas energias são mais evidentes e as pessoas conseguem perceber mais e dão mais valor a essa cultura, né? Dão mais identidade
ao sentimento humano que traz todo esse folclore e todo esse encanto, esse encantamento que faz a gente sentar ali e olhar os mistérios da vida e focar nas estrelas e focar em coisas maiores e não ficar tão preso naquilo que a gente chama hoje de realidade, que é ficar nessa matrix, nessa máquina, nessa coisa. Então, se tu tá aqui e tá, né, sentindo isso, eu acho que vocês se identificam, né? É a gente criar asas mesmo, é um lugar de gente livre, né? É um lugar de gente livre, de gente feliz, que a gente faz o que a gente tá afim. E esse empoderamento, ele surge naturalmente, só que a gente não pode se perder, né? Tem mais esse detalhe. Não dá para chegar ali e bloquear. Essa história que bruxa voa consiste? Consiste, elas são grandes estudiosas das alquimias. As bruxas manjam tudo de cogumelo. Então, as bruxas voarem e fazerem seus sabás com as medicinas sagradas é um ritual, sim, que existe. Eu mesma faço sabás com as minhas amigas há anos. Todo ano a gente faz. E a gente toma nossas medicinas, dançamos em volta da fogueira, compartilhamos saberes, fazemos tudo isso. Isso traz, né, esse movimento e é impressionante como a gente soma e fortalece e os sinais vêm, as corujas chegam, as coisas acontecem e esse mistério ele devolve, sabe? As fadas elas são assim, gente. Para cada uma fada que você diz que não acredita, ela se esconde de você. Experimenta. Se tu tá aqui na ilha, dá uma chance para os seres elementais falarem com você. Você pode ir ali na praia e conversar com as baleias. Tem gente que escuta as baleias de casa. Tem presente maior do que isso, né? E é essa linguagem que a gente tem que buscar entender. O mundo ele fala com todo mundo. Agora, o que você quer ouvir? Né? O que difere aqui na ilha é isso, que esses nossos ouvidos eles ficam tão limpos com essa sinergia que existe aqui dentro, que a gente acaba se encantando. A gente se encanta e se entrega para essa magia natural que nos empodera, nos torna tudo isso. Tudo tá bom, né? Tudo tá sempre bom. Muito difícil a gente viver mal. E intenso, intenso. E tudo acontece de forma muito intensa. Mas está muito longe de maldade, né? Eu acho que é um lugar de grande aprendizado. E essa coisa, dessa amorosidade, que está muito dentro da magia da ilha, ela não tem maldade, ela tem só ensinamento. É um não de mãe, né? Um não materno que a gente leva aqui. E muito pouca gente tem família, muito pouca gente é manezinho aqui mesmo, que eu honro muito, é uma gente muito boa, né? Muito unida. E a gente sente que essa família se cria dentro da ilha como se ela fosse nossa casa. E cada praia dessas fosse um cômodo da nossa casa, ou cada bloco, pessoal do norte, pessoal do Rio Vermelho, e cada lugarzinho desse vai tomando a sua cara, cada passarelinha, cada mosaico desses que vocês veem num poste tem uma bruxa buscando iluminar o teu caminho, né? Ou vocês acham que esses corações que vocês veem por aí, que a Liz, minha irmã querida, né, faz, é uma bruxa iluminando o seu caminho. Ela leva o espelho para a luz iluminar você, né? E assim você vai vendo quantas vezes você viu jardins lindos nas trilhas, plaquinhas encantadas em todos os lugares. Essas mulheres estão aí. E elas consideram a ilha a casa delas, a ilha toda. E recebe todos nós como seus filhos. E é isso que a gente sente, essa magia, esse acolhimento aqui dentro da ilha. Algo tão especial, né? Tão nobre, que traz essa conexão mesmo com a natureza, né? Então, gente, ser bruxa da ilha é esse movimento todo. Aí a gente tem uma série de coisas, né? Que vai desde as igrejas do Santo Daime, as buscas do Caminho Vermelho, as Irmãs do Sagrado Feminino. Eu trabalho com as minhas jornadas, a sacerdotisa, esse alinhamento lunar, as fogueiras da galheta, as grandes rodas de tambor, o maracatu. Entra todo esse movimento cultural que está, acho que, muito intrínseco na vida de todo mundo aqui. Se você ainda não viveu essa magia da ilha, você não está vivendo isso direito, né? Se você ainda não tomou uma ayahuasca, se você não fez um temascal, se você não fez uma fogueira, não tocou um tambor, você não está aproveitando essa ilha, né? Eu acho que se você nunca foi se benzer com uma vovozinha, se você nunca teve medo de passar por aí em alguns lugares,
né? Não levou aquele susto, não sentiu aquele frio na espinha, tu não tá observando direito o lugar que tu tá vivendo. Essa magia tá aí. Essa magia tá aí para todo mundo sentir, todo mundo ver. E é uma coisa muito linda e muito boa. Então essas bruxas, gente, essa magia, são os guardiões da natureza, que estão buscando de todas as formas manter viva essa conexão do que a natureza tem a nos dar, como fazer isso da melhor forma e viver em harmonia. Por isso que às vezes essas energias são um pouco reservadas, porque a gente é um pouco invasivo, né? A gente às vezes se espalha um pouco demais e essa energia se torna um pouco adversa. Então não precisa ter medo das bruxas, né? É só cuidar da natureza, cuidar do próximo, cuidar dos irmãos. E você vai estar sempre nas bênçãos da ilha também, sentindo esse encantamento, essa cura. E era isso que eu vim trazer para vocês, conversar um pouquinho, né? Agradecer essa comunidade Vento Sul, que expressa muito essa cultura, essa diversidade que a gente tem aqui, esse culto a essa natureza e a integridade do ser único e cada um com a sua magia, com o seu mistério. Então, convido vocês aí, quem precisar de qualquer coisa aí é só me chamar. Eu também tenho um centro espírita, né, o Asas de Aruanda, que é um centro de Umbanda branca, muito legal, aqui no Novo Campeche, que atende aí já a comunidade, chama Asas de Aruanda. A gente faz de tudo um pouco para ajudar a humanidade a evoluir, se curar e ser feliz, né? Sem precisar ficar sempre buscando acertar, né? A gente não tem que só acertar, né? A gente tem que aprender com os nossos erros, eu acho que é mais importante do que acertar.